confessar para você que inclusive essa semana eu estava preparando outros temas. Deus tem colocado muito forte no meu coração o desejo de termos um tempo com a igreja para falarmos mais sobre a temática que eu comecei a trazer na conferência, o poder de Deus. Esse mês nós temos 5 domingos, além desse mais 4, e em pelo menos 2 domingos desse mês eu ainda quero falar sobre o poder de Deus. Mas hoje o Espírito Santo me disse, hoje é dia de agradecer. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 11. Deixa aberto, que eu vou te direcionar o que nós faremos. Lucas 17, 11. Quantos abriram? Então agora eu quero te fazer um pedido. Eu quero para que você pegue a sua Bíblia, quero te pedir, por gentileza, para que você pegue a sua Bíblia e se coloque de pé. Se você está usando a Bíblia no seu smartphone, feche todas as outras abas para você não desonrar o nome de Deus. Você não está no cinema, quer dizer, às vezes no cinema as pessoas são mais devotas do que na igreja, no culto, né? No cinema às vezes a pessoa não mexe em celular, mas no culto a Deus ela mexe. É uma loucura uma coisa dessa, mas não no nosso meio, amém por isso? Queria pedir para que você se colocasse de pé, porque nós vamos agora para o momento mais solene da palavra, que é o momento da leitura do texto. Sabe por quê? Porque quando nós estamos lendo o texto, não é um homem que está falando, é o próprio Deus que está falando. A leitura do texto, talvez em alguns contextos, é desvalorizada, mas não no nosso meio. Porque nós acreditamos que o sermão emana do texto. Toda palavra que nós ouviremos, nós vamos extrair do texto bíblico, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Nós vamos ler o texto e depois vamos orar pedindo, rogando ao Senhor por revelação, amém por isso? A Escritura diz, Lucas 17, 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Feche seus olhos agora, com as suas próprias palavras, peça para o Senhor falar contigo. Fala, Senhor, fala ao meu coração, ministra ao meu espírito. Peça para o Senhor falar contigo. Sim, Jesus, sim, sim. Sim, papai, rogamos por revelação, rogamos para que o Senhor ministre ao nosso coração. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas reconhecemos que carecemos de luz, por isso abrimos o nosso coração para enxergarmos as verdades espirituais contidas nesse texto solene da tua santa palavra. Eu oro, Pai, para que nós possamos sair daqui
edificados, instruídos, abençoados e alimentados. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, hoje nós estamos aqui para falar sobre gratidão. Diga comigo, gratidão. Nós estamos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Coletivamente, como igreja, nós reconhecemos os benefícios dele para conosco. E nós então queremos tributar gratidão a Deus. Talvez, pode até ser que alguém fale para mim: pastor, eu até reconheço que como igreja nós temos tantos motivos para agradecer, mas eu confesso que individualmente na minha vida eu tenho passado por circunstâncias adversas. Talvez eu tenha passado por dias tortuosos, por um caminho espinhoso ou por um mar revolto. Mas, meus amados irmãos, a despeito de tudo aquilo que porventura você tenha passado, existe sempre motivo para gratidão. Existe sempre motivos para enxergarmos que a mão forte e corajosa do Senhor está estendida em nosso favor. Então que nós saiamos daqui com os nossos olhos abertos, e que nós saiamos daqui louvando aquele que tem sido gracioso para conosco. Conta-se uma história, que um certo dia, um homem estava dirigindo o seu carro, mas ele era um homem muito rico. Então o seu carro era um carro importado, um carro muito luxuoso. E ele andando pelas ruas da cidade, no meio do caminho, ele para ao lado do aeroporto da cidade. Quando ele olha para o lado, e ele vê a pista de decolagem, a pista de pouso, e ele se lembra de um amigo que ele tinha, que era mais rico que ele. E esse amigo tinha um avião. E ele, dentro do seu carro, olhou para aquela pista do aeroporto e pensou: feliz mesmo é o meu amigo, que quando vai voar, não precisa de pegar voo comercial igual eu. Ele entra no seu jatinho e vai para onde ele quiser. Feliz mesmo é quem tem um avião. Mas nessa hora que ele pensou isso, ele estava parado no sinaleiro. Atrás dele tinha um camarada dirigindo um carro. Mas, diferente do carro dele, que era um carro importado, luxuoso, bem como eu acabei de te dizer, o carro desse camarada era um carro velho. Era tão velho que ele mesmo falava: isso aqui é uma jossa, não é nem um carro. E aí, esse camarada que estava dirigindo o carro velho, que estava parado no sinaleiro atrás do carro luxuoso, começou a olhar para aquele carro da frente e começou a pensar: mas minha vida ia ser tão boa se eu tivesse um carrão como aquele camarada tem, porque bom mesmo deve ser andar de carro importado. Mas pasme, a avenida que eles estavam parados era uma avenida de mão dupla. Do outro lado da avenida, indo em direção contrária, tinha um rapaz pedalando uma bicicleta, indo para o seu trabalho. E na hora, ele olha para o lado e ele vê aquele carrinho velho. Sabe o que ele pensa? Eu não aguento mais. Essa vida aqui é muito difícil. Todo santo dia eu vou para o meu trabalho pedalando essa bicicleta. Ah, quem me dera. Feliz eu seria se eu tivesse pelo menos um carro velho, igual aquele camarada ali. A um quarteirão tinha uma faixa de pedestre. E aquele bicicleteiro estava passando, e ele teve que parar na faixa, porque um rapaz ia atravessar a rua. E quando aquele rapaz estava atravessando a rua, ele olhou para o lado, viu aquela bicicleta, e ele pensou: eu não aguento mais. Andar a pé para tudo quanto é lado. Todo dia eu tenho que ir para casa a pé, porque eu não tenho dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Mas pasme, pouco distante, tinha uma padaria. E nessa padaria, tinha um rapaz que estava saindo, na sua cadeira de rodas, empurrado por um amigo.
E ele olhou aquelas pessoas caminhando, e ele pensou: tudo o que eu queria era apenas poder me locomover e andar de um lado para o outro, sem estar sentado nessa cadeira de rodas. Mas, bem distante, em um hospital, existia um homem no leito daquele lugar, pensando: a vida aqui é muito triste. Bem pudera eu simplesmente estar lá fora na rua, para poder ver o sol nascer e o sol se pôr. Amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre gratidão. Gratidão não está associado com aquilo que nós temos, mas com o nosso coração. Gratidão não está associado com o que você tem no seu bolso. Está associado com aquilo que verdadeiramente é a essência do seu interior. Existem sempre motivos para agradecer. Assim como se você for um ingrato, por mais que coisas boas podem estar acontecendo com você, você sempre pode ter uma ótica maledicente em cima de qualquer circunstância. Nós precisamos hoje entender que gratidão é muito mais do que um conceito meramente filosófico. Gratidão é muito mais do que um conceito abstrato. Nós hoje precisamos ter os nossos olhos abertos para entender a dimensão espiritual da gratidão, desse conceito. Eu estava comentando ontem com a minha esposa que a grande verdade é que existem muito mais pessoas que recebem benefícios de Deus do que pessoas que agradecem pelos benefícios recebidos. Irmãos, tem tanta gente favorecida, mas pouca gente agradecendo. As pessoas até recebem o favor de Deus, mas não devolvem honra e gratidão a Deus pelo favor recebido. É como se pudéssemos inclusive nos lembrar de um ateu, que está vivo porque recebe de Deus o fôlego de vida, mas nem mesmo reconhece a existência daquele que está lhe dando condições de respirar. Então você pega, se não reconhece nem a existência, a gratidão está muito longe. E eu te pergunto, e você acha que é simplesmente no meio daqueles que não professam a fé que habita no nosso coração, em que muitas vezes falta gratidão a Deus? No meio do povo de Deus, no meio dos seus filhos, é muito mais comum você ver gente suplicando do que agradecendo. Agora, convenhamos, é óbvio, é claro, que não existe absolutamente nenhum erro na súplica. Sim, nós podemos e devemos suplicar a Deus, é claro, mas por que nós não temos a mesma disposição para agradecer como nós temos para suplicar? E vamos hoje tirar a trave dos nossos olhos. Nós, como igreja Emaús, vivemos coisas extraordinárias e sobrenaturais, não apenas na Emaús Conference, mas se nós nos lembrarmos daquilo que vivemos, por exemplo, 2 semanas antes da conferência, nós tivemos, pela graça de Jesus, uma sala de oração que perdurou por 111 horas. Começamos segunda-feira, 8 da manhã, terminamos sexta-feira, 11 da noite, suplicando, suplicando e suplicando. Entre nós aqui, eu te pergunto, será que nós teríamos disposição, nessa semana, em realizarmos uma outra sala de oração, mas dessa vez não é para pedir não, é só para agradecer, porque nós recebemos o que pedimos? Então, irmãos, nós reconhecemos que precisamos de aprender a desenvolver um espírito, um coração mais grato a Deus. Quem reconhece que precisa de avançar em gratidão? Que o Senhor encontre essa disposição em nós. Agora, interessante que nós lemos aqui Lucas 17, agora eu lhe convido a você continuar aí com o seu texto aberto, olhe aí para a sua Bíblia. Eu quero extrair princípios espirituais que estão contidos nos versos lidos por nós. Mas antes, me chama a atenção, logo no início dessa porção das Escrituras, que nós vemos algo interessante. Aqui diz
partir do verso 11, que tudo isso está acontecendo em uma região, né, no meio entre Samaria e Galileia. Se nós nos lembrarmos que quem morava na Galileia eram os judeus, então pensa, Jesus está falando de uma região onde nós tínhamos judeus convivendo com samaritanos. E a despeito do litígio que nós sabemos, que em todo lugar aparece, que os judeus não se davam com os samaritanos, aqui no texto nós não temos nenhum tipo de relato de discussão ou de confusão entre eles. Eu comentava mais cedo, porque a grande verdade é que a dor une pessoas. Aqui nesse contexto de dor, nesse contexto de lepra, nesse contexto de exclusão social, os judeus e os samaritanos estão convivendo muito bem. Por quê? Porque a dor une pessoas. Mas hoje o nosso tema não é dor, o nosso tema é gratidão. Então eu gostaria de convidar você a olhar para o verso 15. Olha o que está escrito no verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Irmãos, um dos 10, daqueles que foram curados, voltou dando glória a Deus. E no momento que eu li o texto, eu inclusive também falei um glória a Deus assim, né, com a voz mais... Por quê? Porque aqui diz que ele fez isso em alta voz, gritando. Pensa ele andando na rua, glória a Deus, glória a Deus. Igual alguns irmãos fazem e até são zombados, né? Mas glória a Deus por você que é zombado por dar glória a Deus. Amados, agora, vamos analisar, se a gente volta um pouco, aconteceu algo aqui interessante. Jesus virou para eles e falou assim, olha, vocês vão, continuem caminhando, e se apresentem ao sacerdote. Por mais que nós sabemos que o sacerdote é uma figura de autoridade religiosa, nesse contexto, nós também reconhecemos que os sacerdotes aqui também simbolizavam uma figura de autoridade sanitária. Porque no livro de Levítico é expresso que os sacerdotes eles tinham autoridade para declarar que uma pessoa estava limpa, curada de lepra. Então as pessoas precisavam se apresentar ao sacerdote. E abrindo um parênteses, antes de eu te contar o primeiro dos 4 princípios de gratidão que nós extraímos dessa porção, me chama a atenção como esse milagre aconteceu. Porque, repito, Jesus virou para eles e disse, vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus, hora nenhuma, virou para eles e disse, sejam curados. Ou, vocês estão curados. Não, Jesus só mandou eles caminhar. Jesus só deu uma direção clara de um caminho pelo qual eles precisavam percorrer. Você sabe, amados, nós precisamos de perceber que muitas vezes o agir miraculoso ou a intervenção sobrenatural do divino não acontece talvez no instantâneo. Nós gostamos é de ouvir a frase, você está curado, ou seja curado. Mas em alguns momentos, o que Deus espera de nós é que nós simplesmente permaneçamos em fidelidade na caminhada que nos foi proposta pelo próprio Mestre. E durante a caminhada o sobrenatural acontece. Mal eles sabiam, mas quando Jesus disse a eles, vão, caminhem e se apresentem ao sacerdote, a cada passo que eles davam, era uma mancha na pele que sumia. A cada passo, sumia mais, sumia mais, sumia mais. Por quê? Porque milagres também acontecem na rota da obediência. Milagres também acontecem na rota da fidelidade. Não espere um agir apenas do ponto de vista instantâneo. Deus pode fazer sim. Mas eu até gosto de uma frase do nosso querido pastor Gustavo Paiva, que tanto nos abençoou na Emmaus Conference, que às vezes demora muito para que algo aconteça de repente. Então, irmãos, nós precisamos de ser fiéis à caminhada que nos foi proposta, porque no meio desse percurso, o Senhor vai estender a tua mão forte e corajosa sobre nós. Amém por isso? Agora, olha que coisa poderosa.
Quando aquele camarada percebeu o que estava acontecendo na caminhada, meu Deus, ninguém precisou contar para ele. Eu fico pensando, não que isso tivesse algum erro, mas os outros 9, será que eles só perceberam que foram curados quando eles chegaram até o sacerdote disse e o sacerdote então verificou aquilo que aconteceu? Mas o fato é que aquele camarada percebeu. Você sabe que tem alguns contextos que você fica tendo que esperar alguém te contar o que Deus já está fazendo na sua vida. Mas bem-aventurados são aqueles que não precisam de ouvir relato de alguém de fora, mas já tem uma percepção espiritual para perceber aquilo que Deus já está realizando dentro de cada um deles. E ele então percebe, e quando ele percebe, ele muda a rota. Quando ele percebe, ele nem termina a caminhada para chegar lá no sacerdote, ele já dá meia volta e começa a caminhar para trás, para se encontrar mais uma vez com Jesus. Mas como que ele vai para Jesus? Ele vai fazendo uma oração silenciosa. Senhor, eu estou aqui hoje orando em espírito. Nada de errado, fazer um soaking, né? Mas você sabe, ele foi gritando, graças a Deus, glória a Deus. Sabe por quê? Sabe qual que é o primeiro princípio de gratidão que nós aprendemos nesse texto? Que ninguém é grato calado. Ou seja, quem é grato não esconde a sua gratidão. Se você é grato, expresse a sua gratidão. Antes mesmo aqui, obviamente, até porque a nossa mensagem ela é sempre cristocêntrica, mas só abrindo um parênteses, com relação a pessoas que te abençoam, fale, obrigado, agradeça. Não seja uma pessoa que tem uma pseudo-gratidão, uma falsa gratidão, achando que você só fica guardando dentro de você. Não, fale, muito obrigado, porque Deus usou você, Deus te usou para, sei lá, por quê? Às vezes, você está aqui, Deus usa seu patrão para te abençoar todo dia, Deus usa o seu patrão para você colocar pão na sua casa, e você não tem o mínimo de gratidão ao patrão que Deus te deu. Tem gente que tem uma relação com o patrão, achando que o patrão não faz mais do que obrigação, de, sei lá, de ter algum tipo de relação. Ei, seu patrão não precisa de você não, se você sair, ele vai contratar outro e está tudo certo. Então, te contar uma coisa, seja grato, agradeça pessoas que abrem portas na sua vida, agradeça por pessoas que te colocam em lugares que se não fosse elas, você não estaria. Quando eu paro para pensar na minha vida, tem coisa que eu faço, que eu só faço porque Deus usou uma pessoa para me colocar. Deus usou uma pessoa para falar assim, estou colocando você para fazer tal coisa, agradeça. Mas ninguém é grato calado, ninguém esconde gratidão. Gratidão não é algo que você esconde, gratidão é algo que você manifesta. Então, com relação a Deus, abre a sua boca e louve ao Senhor. Vai andando louvando a Deus. Eu te dou graça, Senhor, por tudo. No final, nós vamos até cantar aquela música antiga. Não sei se tem algum crentossauro aqui. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. E aqui nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado. Tem crentossauro na Emaús, aplauda Jesus. Ter crentossauro no culto das 10, está tudo normal, mas ter crentossauro no culto das 19, é muita graça de Deus, não é mesmo? Irmãos, nós temos que agradecer por coisas simples, são coisas simples, agradeça a Deus, porque quem é grato, não esconde gratidão. Mas vamos para a palavra de Deus, verso 16, um versículo depois, que está escrito, a palavra de Deus diz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse camarada,
se prostrou. Irmãos, vamos lá. Aqui nós temos duas possibilidades interpretativas. A primeira possibilidade é que esse camarada estava em desobediência a Deus. Será que nós estamos diante de uma flagrante desobediência a uma ordem expressa do mestre? Qual era a ordem? Vá e se apresente ao sacerdote. Mas ele no meio do caminho volta para trás, ele não se apresenta. Será que então ele foi rebelde à ordem de Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que o que aconteceu aqui foi uma outra coisa. E para que haja então clareza dessa outra coisa, eu quero fazer uma ilustração. Suponhamos que alguém dentre nós aqui, você está passando por algum problema, lá na sua empresa, e às vezes você precisa de uma ajuda que o governo pode te dar. E você então está desesperado, você precisa dessa ajuda do governo, até que um amigo seu consegue para você uma reunião com alguém que talvez é o secretário do nosso estado, que atua nessa área que você precisa de uma intervenção superior. E aí então você fica empolgado, meu Deus, porque agora eu tenho uma reunião com o secretário do governo. Se você talvez tiver êxito na reunião com o secretário do governo, você pode ter o seu problema solucionado. Mas pasme, antes do dia da reunião com o secretário do governo, sabe o que acontece? Você acaba conhecendo pessoalmente o próprio governador. E, para melhorar, você virou amigo do governador. O governador gostou de você. E você conta para o governador o problema que você estava passando. O governador vira para você, sabe o que ele diz? Pode ficar tranquilo. Não precisa você fazer mais nada, porque eu vou resolver esse problema para você. Amém? Eu queria viver, quem quer viver uma coisa dessa? Vamos lá, aí eu te faço uma pergunta, você tinha reunião marcada com o secretário, lembra disso? Vamos lá, virou amigo do governador, e o governador te contou que você não precisa fazer nada, que seu problema está resolvido. A reunião com o secretário continua fazendo sentido? Você precisa da reunião com o secretário? Por quê? Porque você conheceu a autoridade da autoridade. Você conheceu quem manda no secretário. E se ele falou que o seu problema está resolvido, então agora você pode ficar em paz. Sim ou não? Esse camarada, ele não estava desobedecendo. Por quê? Porque ele estava indo lá para o sacerdote. Aí ele teve uma revelação. Meu Deus do céu. Eu estou aqui caminhando para um sacerdote que talvez eu não conheça. Mas quem é esse que eu acabei de conhecer? Quem é esse? Ele não é um sacerdote, ele é o sacerdote. Aquele sacerdote ali, ele até tem um sumo sacerdote, mas esse aqui é o sumo sacerdote do sumo sacerdote do sacerdote. Vocês entenderam ou não? Ou ficou difícil, a mente já travou. É como se ele pensou, quem é esse que eu conheci? Ele é a encarnação do sacerdócio de Israel. Para tudo aquilo que a Arca da Aliança apontava, ele é a realidade. Para tudo aquilo que os sacrifícios apontavam, ele é a realidade. Portanto, eu não preciso mais de voltar, ou melhor, de terminar a caminhada para chegar no sacerdote. Basta eu voltar para aquele que eu conheci, porque ele é um sacerdote superior. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque quando ele chega, ele se prostra e ele adora. Mas ele adora quem? Ele adora ao sumo sacerdote. Ele adora a pessoa certa. Tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver com gratidão? É que a pessoa que é genuinamente grata, ela é grata à pessoa certa. E aí sabe o que ela consegue fazer? Ela faz um altar de adoração no lugar certo. Tem gente que não tem a gratidão correta.
e acaba fazendo um lugar de adoração, um altar de adoração no lugar errado. Mas, em primeiro lugar, quem é grato não esconde gratidão. Mas em segundo lugar, ele faz o altar de adoração no lugar certo. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Para declarar: Senhor, tudo aquilo que nós vivemos final de semana passado na Emmaus Conference, foi graças ao Senhor. Ou você acha que tudo aconteceu porque nós temos um time de voluntários maravilhosos? Nossa, pastor, eu achei que era. Sim, o time é maravilhoso, mas foi por causa do time de voluntários? Foi por causa dos pastores ungidos que pregaram? Foi por causa disso? Foi por causa dos cantores famosos e habilidosos que cantaram? Foi por causa disso? Irmãos, a nossa conferência só foi abençoada por causa de uma coisa: porque ele veio. Ah, se ele não tivesse vindo, seria tudo um desastre. Estava tudo lindo, ia ser um lindo desastre, mas ele veio. Então hoje nós estamos aqui em gratidão para estabelecermos um altar de adoração no lugar certo. Você sabe, irmãos, hoje em dia, a chance de você fazer um altar de adoração no lugar errado é muito grande. O Brasil tem tanta igreja, tem tanta maneira de fazer igreja, tem tanta proposta, o cardápio é tão vasto que você pode escolher o que você quiser. Hoje em dia, tem até doutrina que abraça o seu pecado de estimação. Tudo quanto é tipo de liturgia. Você tem até um bem-estar eclesiástico que cabe no seu bolso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque aí tem gente que está erguendo um altar de adoração a uma pessoa, ou a um método, ou a um sistema, ou a uma forma, ou a uma personalidade. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos dê um coração grato. E que nós possamos fazer o altar de adoração no lugar certo. Sabe qual que é o lugar certo? Que quem é grato, em última análise, vai sempre estar aos pés do Senhor Jesus. Sim, expresse a sua gratidão para pessoas que te abençoam, mas saiba de algo: todas essas pessoas são meramente instrumentos de Deus. Então, em última análise, para tudo aquilo que acontece na sua vida, agradeça a Deus. O lugar de quem é grato é prostrado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém por isso? Princípio número 1, princípio número 2. Agora, abra a sua Bíblia, ou melhor, perdão, você já está com a sua Bíblia aberta. Agora, olhe para o verso de número 17. Olha o que está escrito. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Em outras palavras: ei, que bom que você está aqui, cadê os outros? Olha aqui para mim, quero muito a sua atenção. Talvez alguém possa levantar a tese de que a pergunta de Jesus foi uma pergunta retórica. Mas o que eu quero chamar a sua atenção não é para a suposta motivação da pergunta. Eu não quero conversar sobre a pergunta. Eu quero conversar sobre a resposta. Olha aí na sua Bíblia e me fala, por gentileza, qual foi a resposta que esse homem deu para a pergunta que Jesus fez para ele. Olha aí, procura aí na sua Bíblia. Não, pode olhar aqui para mim, não precisa procurar aí não, porque não tem resposta. Jesus pergunta, mas o homem não responde nada. Eu estava falando nos outros cultos, eu fico pensando se Jesus tivesse perguntado isso para o pastor Vinícius Mota. Eu ia falar assim: ô Senhor Jesus, o senhor não sabe? Vinícius, você está aqui hoje pregando sobre gratidão, e os outros pastores que tiveram conferências abençoadas e que não pregaram sobre gratidão um domingo depois? Ah, Senhor, o senhor sabe, né? Eu sou diferente. O senhor sabe, né? Eu tenho mais revelação. O senhor sabe, né?
Os outros são interesseiros. Só estava querendo uma conferência lotada, depois já esqueceram, eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Irmãos, esse homem podia ter respondido um monte de coisa. Ele poderia ter sido carnal, igual muitas vezes nós somos. Ele poderia ter falado: Senhor, ele só queria uma cura, mas eu não. Eu estou aqui contigo para o que der e vier. Sim ou não? Mas foi isso que o homem respondeu? Quando Jesus perguntou para ele: onde estão os outros 9? O homem não respondeu nada. Agora eu te faço uma pergunta: por que ele não respondeu nada? Porque quem é grato não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Número 3, quem é grato não tem tempo para avaliar a vida dos outros. Quero falar algo, que nós possamos ser tão gratos, mas tão gratos, que nós, de fato, possamos tirar os nossos olhos da vida alheia. E os outros, não lhe cabe. Você vai prestar conta diante de Deus daquilo que Deus tem te dado. Mas hoje em dia é tanto crente preocupado com a vida dos outros. É tanto crente preocupado com as respostas que os outros não dão. O que Deus espera de você é a sua fidelidade. Você não vai prestar conta para Deus da vida dos outros. Por isso, irmãos, eu quero hoje relembrar cada um de vocês que aqui estão, que uma pessoa grata não está aqui nesse mundo para competir. Uma pessoa grata não estabelece as suas métricas de sucesso nas métricas de sucesso ou de fracasso dos outros. Uma pessoa grata, ela, para se sentir bem, não precisa de ver o demérito do outro. Uma pessoa grata não se promove pela queda de ninguém. Amém, irmãos? Se a pergunta de Jesus foi retórica ou não, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que aquele homem não falou mal de ninguém. Que o Senhor levante uma geração grata que não fale mal das pessoas. Porque quem é grato não tem tempo para vigiar a vida dos outros. Quem é grato não tem tempo para avaliar a espiritualidade dos outros. Quem é grato, ele está concentrado em Deus. Quem é grato está concentrado na justiça do reino, na leveza do evangelho. E se for para pensar nos outros, quem é grato está preocupado apenas em promover misericórdia para aqueles que ao seu lado estão. Mas acompanhe comigo o verso número 19. A escritura diz: e disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te... Diga comigo em voz alta: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Agora olha aqui para mim. Os 10 foram curados, mas apenas aquele que voltou para agradecer foi salvo. Porque sabe qual é o quarto princípio que esse texto nos ensina? Que quem é grato sempre recebe mais de Deus. Para quem é grato, existe sempre, pode passar, para quem é grato, existe sempre uma porção especial. Quem é grato, sempre recebe mais. Sabe o que é louco? Que a cura é uma bênção temporal, mas a salvação é uma bênção eterna. A cura é temporal, porque convenhamos, às vezes você pode até receber a cura sobre uma enfermidade, mas isso, por exemplo, te livra de depois acabar nunca mais tendo que passar por enfermidade? Isso te livra de nunca mais ficar doente? A cura de hoje, sim ou não? Nesse mundo caído,
Às vezes você recebe uma cura aqui, depois daqui a outro tempo você já está precisando de outra cura. Mas a salvação não. A salvação é uma vez só. Sabe o que é poderoso aqui? Que todos eles receberam uma cura física, mas só quem voltou para agradecer recebeu uma cura na alma. Só quem voltou para agradecer recebeu um toque diferente. Sabe por quê? Porque todos os outros receberam um toque no corpo, mas o que voltou para agradecer recebeu um toque no espírito. Os outros chegaram no sacerdote, chegaram no sacerdote. O sacerdote virou para eles, e o sacerdote os declarou limpos e curados. Mas o que voltou para agradecer, ele não ouviu do sacerdote que estava curado, ele ouviu do Filho de Deus que estava salvo. Ele ouviu da própria luz do mundo, ele ouviu do próprio Pai da eternidade. Você não recebeu apenas uma intervenção sobre a sua vida terrena, você recebeu agora uma resposta, você recebeu agora um dom gratuito por toda a eternidade. Todos eles foram curados, mas apenas o que voltou para agradecer recebeu a vida eterna. Dr. Russell Shedd diz que enquanto a gratidão é adoração a Deus, a murmuração é adoração ao diabo. Enquanto emprestar os nossos lábios à murmuração é um atraso na vida, é um avanço gigantesco. Usarmos a nossa vida para agradecermos a Deus por cada um dos seus benefícios para conosco. Hernandes Dias Lopes diz que a gratidão é a rainha das virtudes, mas nem sempre a rainha é acolhida nos aposentos da nossa alma. Por quê? Porque às vezes nós guardamos no cofre da nossa memória momentos tristes, momentos escuros, que nós poderíamos chamar de lembranças amargas, mas que hoje nós possamos sair daqui decididos a colocar no cofre da nossa memória os momentos como aquele que tivemos no final de semana passado, momentos de grande júbilo, momentos de grande alegria, momentos especiais. Irmãos, nós temos muitos motivos para sermos gratos. Você sabe, talvez alguém possa pensar: pastor, mas eu não tenho coisas. Mas você tem um corpo. Pastor, mas eu estou doente. Tem gente que já partiu. Pastor, a minha casa é simples. Tem gente que nem teto tem. Existe sempre um motivo para agradecer. Nós podemos ver, podemos tocar, podemos ouvir, podemos comer. Você come e você tem a alegria de sentir o sabor da comida. Tem pão na sua mesa. Depois de um dia de trabalho, mesmo que seja simples, debaixo do seu teto tem uma família te esperando para te abraçar. Você tem um lugar, você tem uma casa, você tem os seus familiares. Nós temos amigos, nós temos a igreja do Senhor. Agradeça a Deus, mas sobretudo agradeça pelas bênçãos espirituais, porque a cor da sua pele, a sua conta bancária ou a casa onde você mora são muito insignificantes perto do fato de você saber que aqueles que estão em Cristo Jesus são abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Agradeça a Deus. Ele veio do céu à terra. Ele era Deus, mas se fez homem
era rico, mas tornou-se pobre. Tudo isso para nos dar a salvação, tudo isso para nos dar a vida eterna. Nós sim, fomos transportados do império das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Hoje você tem motivos para agradecer. Os seus pecados foram perdoados, a sua dívida foi paga e o seu nome está escrito no livro da vida. E agora você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você é ovelha de Cristo e você é um membro da família do Pai. Irmãos, nós somos muito ricos porque nós temos a gloriosa graça do nosso Senhor Jesus, o nosso Redentor que está vivo. Nós somos muito ricos, irmãos. Nós temos a graça de Deus. Se nós temos a graça de Deus, nós não precisamos de mais nada. Que o Senhor nos dê, como igreja Emaús, um coração grato por cada um dos seus benefícios para conosco. A Ele sejam tributadas, sejam dadas toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, pelos séculos dos séculos, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e amém.